Olá, vamos falar um pouco sobre fala funcional, porque embora esse seja um tema muito discutido, muito frequente na neurociência, principalmente para quem trabalha com crianças menores, crianças pequenas, ele é um tema revestido de muitas dúvidas ainda, né? Sempre que eu vou fazer essa discussão sobre fala funcional, que eu vou falar sobre ensino e aprendizagem de fala, eu gosto de começar fazendo aquela clássica diferenciação entre fala e comunicação, que vocês já me ouviram falar aqui muitas vezes, né? Quando a gente usa o termo fala, fala é a produção de sons pelos órgãos fonoarticulatórios, estando esses sons dentro de um contexto linguístico, né? Que pode ser comunicativo ou não, é uma outra questão. Quando a gente usa o termo comunicação, a comunicação pode se dar através da fala ou não. Mas olha o conceito de comunicação. Comunicação é quando dois ou mais indivíduos trocam informações entre si utilizando o mesmo sistema simbólico. Então, vou traduzir isso em miúdos. Se eu sei falar português e você sabe falar português e nós estamos um falando com o outro, nós estamos nos comunicando através de uma ferramenta que é a fala e língua portuguesa. Agora, vamos supor que eu não sei falar português, aliás, eu não sei falar, e eu domino a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e você também domina. Se eu utilizo Libras com você, você utiliza Libras comigo, e nós nos comunicamos, nós dizemos então que houve uma troca de comunicação, uma troca de informação, e isso está dentro de um contexto comunicativo. Perceba, gente, que isso pode ser feito através de sinal de fumaça. Eu posso estar numa montanha, você está na outra montanha, eu faço um sinal de fumaça, desde que eu e você entendamos o sinal de fumaça, isso é comunicação. Então vocês estão entendendo que comunicação é alguma coisa muito mais ampla do que fala. Mas a fala é importante? A fala é absolutamente fundamental, porque a fala é a ferramenta comunicativa mais eficaz que existe. E por que ela é eficaz, né? Por que só os seres humanos falam? Porque a gente consegue transferir uma quantidade enorme de informação num espaço de tempo muito curto e principalmente informações muito precisas. Então, eu quando estou discutindo isso em consultório, e eu estou falando sobre a importância da fala, eu sempre digo para a mãe assim: olha, tenta me explicar através de gestos que é uma colher, por exemplo. É muito difícil. Se a pessoa não souber o que é uma colher, se ela nunca tiver visto uma colher, como é que você vai fazer através de gestos? É muito difícil. Eu vou ter uma enorme dificuldade para entender, primeiro, o que é aquele objeto, depois, para entender para que serve aquele objeto. Agora, se você disser assim, agora use a fala, me explica através da fala que é uma colher. A pessoa vai falar: olha, uma colher é um instrumento de metal, normalmente ele é de aço inox, mas pode ser de plástico, pode ser de madeira. É um objeto que ele tem um cabo que é mais reto e na frente tem um arredondado que parece uma concha, e essa colher a gente normalmente usa para pegar comida e levar até a boca. Bom, aí quem está ouvindo, mesmo que nunca tenha ouvido falar de colher, já está entendendo o que é uma colher. Porque a fala, ela tem essa característica, ela transmite informações de uma forma muito precisa e muito rápida, né? Eu sempre digo que foi o desenvolvimento da fala, que aconteceu há dezenas de milhares de anos atrás nos seres humanos, que fizeram com que os homens atingissem o ápice da cadeia biológica. Com certeza a fala fez isso. Porque a fala, ela engrenou outros processos linguísticos que estão relacionados com a inteligência. Então, conforme o indivíduo foi se comunicando melhor, processos cognitivos foram se aperfeiçoando e o seu coeficiente de inteligência foi aumentando, e isso fez com que a gente atingisse o ápice da escala evolutiva nos seres vivos, nos animais, né? Muito bem. Mas a minha ideia aqui é, de uma forma muito objetiva, discutir com vocês o que é fala funcional. Porque não basta, pessoal, que a gente ensine fala para o indivíduo. Porque o indivíduo pode falar um monte de coisa e aquilo não serve para nada, aquilo não ter função nenhuma. Ele pode ter uma fala, por exemplo, ecolálica, ele pode ter uma fala reverberativa perseverante, que não tem função comunicativa. Portanto, falar não significa que ele consiga se comunicar. Então, quando que a gente vai dizer assim, não, esta fala é útil, essa fala ela é funcional? A gente vai dizer isso quando... Eu dou essa explicação, ela parece simplista, mas ela é muito boa para os pais pensarem em casa, né?
Uma fala funcional, uma fala comunicativa, é aquela fala em que o indivíduo conseguiu alguma coisa enquanto ele falou. Daí você fala assim, mas Paulo, conseguiu o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa que o indivíduo conseguiu, a gente vai chamar isso de fala funcional. Então, por exemplo, eu estou com sede. Eu falo assim, filho, busca um copo d'água para o pai. Eu consegui uma coisa? Consegui. Meu filho foi lá, buscou um copo d'água e trouxe para mim. Essa fala é funcional. Eu consegui o que a gente chama de tangível. Eu consegui um tangível, né? Ele me deu alguma coisa. São os verbos primários. Quando a criança aprende querer e dar, que são geralmente os primeiros verbos que a criança aprende, né? Então, quando ela fala assim, dá, dá, dá. Dá isso para mim, eu quero isso. Ou quer papá, quer mamã. Então, toda vez que a criança conseguir um tangível, a gente vai chamar isso de fala funcional. Mas precisam ser coisas? Não. A criança pode conseguir também coisas que não são palpáveis, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para uma pessoa assim, qual o seu nome? Eu consegui saber o nome dela, consegui uma informação. Eu pergunto, qual o seu endereço? Eu pergunto numa consulta, qual remédio você toma? Eu estou conseguindo coisas, eu estou conseguindo informações. Essa fala é funcional. Percebam que a gente pode ir além. Não precisa ser nenhum tangível e nenhuma informação. Você pode conseguir uma alteração de estado emocional. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa, sei lá, sua mulher, sua mulher foi lá no cabeleireiro, fez o cabelo e pintou a unha. Não sei. Quando ela chega em casa, você diz assim: Nossa, seus cabelos ficaram lindos. Nossa, mas que cor bonita de unha. O que você conseguiu? Você conseguiu fazer uma interferência no estado emocional daquela pessoa. Ela vai ficar contente, ela vai ficar feliz. Então, o que eu consegui? Consegui deixar ela feliz. Então, pessoal, isso tudo a gente chama de fala emocional. Percebam que tem que tomar um pouco de cuidado, porque uma pessoa já me perguntou isso numa aula. Mas, Paulo, se uma criança dá um grito, ela consegue atenção. Então, isso é fala funcional. Não, mas calma. Aí não cumpre o primeiro critério, o primeiro preceito, que para ser fala funcional, aquela produção de sons pelos órgãos fonoarticulatórios tem que estar dentro do contexto linguístico. Então, um grito, ele é um som que você pode conseguir atenção ou você pode conseguir outras coisas, porque a mãe pode usar o método dedutivo e o nenê dá um grito e ela fala assim, o nenê está com fome, então vamos dar comida. Mas só que isto não é fala funcional. Isso é um mecanismo de produção de oratório, de produção de sons ali que leva a uma consequência, mas são coisas diferentes. Pessoal, por que isso é importante? Porque não basta numa consulta você dizer para o médico assim, nossa, doutor, eu estou super contente porque esse nenê começou a falar. A próxima pergunta é, falar o quê? Porque se a criança não estiver falando dentro de um sistema operacional que leve a consequências que sejam adequadas para ela, isso não tem função absolutamente nenhuma. Inclusive, existem algumas falas disfuncionais que funcionam como comportamentos competitivos e que levam muitas vezes à extinção falas funcionais. Então é muito importante que quando seu filho comece a falar, você tenha essa noção se aquilo que ele está falando tem função, se está dentro do contexto comunicativo ou não. Espero que tenha ajudado. Um abraço.